Joãozinho vai para a UF de ônibus todo dia, e ele quer saber quanto tempo ele demora no ônibus. Para isso, ele começou a marcar o tempo de ida até a UF, e ele obteve os seguintes tempos. Ok, mas e agora? Olhando para esse monte de tempo, é difícil dizer muito. Claro, podemos afirmar que quinta foi o dia mais rápido e quarta o dia mais lento. Mas eu acho que a gente pode fazer melhor. Até o final do vídeo você vai aprender algumas informações interessantes que podemos obter desse conjunto de dados de Joãozinho. Bora lá? Oi galera, eu sou o Matheus, o monitor de Física Experimental 1 de vocês, e sejam bem-vindos de volta à saga Conhecimentos para Experimentos. A nossa aula de hoje será sobre estatística básica. Em outras palavras, ela é um resumo do capítulo 2. Antes de começar a aula, ainda queria deixar uma coisa um pouco clara. O resumo que eu estou fazendo aqui não vai substituir a sua leitura da apostila. E não só leia a apostila, mas também faça os exercícios da apostila. Beleza? Vamos lá. Primeiro, vamos aprender quando devemos utilizar nossos conhecimentos de estatística. Depois a gente vai aprender a fazer as contas em si. Vamos ver também os diferentes tipos de incerteza. E por fim, vamos ver algumas regras e truques que é interessante você saber. Como eu disse anteriormente, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser quando a gente vai aplicar o nosso conhecimento. Quando que eu aplico o meu conhecimento de estatística? Essa é uma pergunta que já me fizeram diversas vezes durante a monitoria. E a resposta até que não é tão complicada assim. Basta você pensar, eu consigo obter uma medida de confiança na primeira vez? Ou em outras palavras, toda vez que você não tiver a confiança que sua primeira medida está certa, você vai lá, faz várias medidas, e então usa estatística para melhorar os seus dados. Vamos ver dois exemplos agora. Bora ver um exemplo aqui então. Na figura da esquerda, que é essa aqui marcada, a gente está vendo o quê? Bem, aqui embaixo tem um cubo, eu sei que talvez esteja um pouco difícil de ver, mas aqui tudo é um cubo. E ele está chegando mais ou menos aqui, né, no 7,9 eu diria. Enfim, de cara eu já dei uma estimativa aqui na medida, certo? É bem possível que essa medida esteja certa. Portanto, se eu fosse medir uma segunda vez, eu iria obter o mesmo resultado. Portanto, se você já vai medir com uma régua, não existe motivo para você querer usar estatística. A não ser que você tenha feito a primeira medida muito mal. Mas ainda assim, se você faz as suas medidas com calma, não existe motivo para você utilizar a estatística de uma régua. Já o exemplo do outro lado, a gente tem aqui um pêndulo. Agora, se eu quiser medir com um cronômetro aqui bem pequenininho, eu não consigo aumentar ele, o tempo do ciclo do pêndulo, que é o tempo que ele demora para sair dessa posição, vir até aqui e depois voltar para cá de novo, será que você vai acertar essa medida de primeira? Bem, vamos considerar algumas coisas aqui. Quando você solta o pêndulo e você começa a medir com o cronômetro, você tem o seu tempo de reação. Agora, o tempo de reação de cada um varia um pouco. Mas eu posso assumir com certeza absoluta que você nunca vai conseguir cronometrar o tempo exato. Tanto do tempo que ele parte, né, que ele começa a ir para cá, tanto do tempo de volta, que ele começa a vir para cá de novo. Portanto, o cronômetro é algo muito dependente do nosso tempo de reação. Dessa forma, vale muito a pena para o pêndulo ser medido várias vezes. Você só precisaria tomar cuidado na hora de liberar a bolinha, pois a bolinha precisa ser solta da mesma posição. Portanto, o que a gente pode concluir é o seguinte: se você tem uma medida que não depende muito do fator humano, por assim dizer, né, como uma régua, que basta você alinhar a régua certinho aqui na ponta, né, que, quando você for medir, vai dar o valor certinho toda vez. Portanto, isso aqui é um ótimo exemplo, né? Você só precisa fazer uma única coisa e acabou. Não tem muito mais o que fazer. E desde que você esteja com calma, você consegue fazer essa medida certa toda vez. Agora, na figura 2, é um pouco mais elaborado. Você precisa do cronômetro, por exemplo. Você precisa do seu tempo de reação. Então, qualquer medida que você for fazendo aqui vai ser um pouco mais delicado. Então, acaba tornando necessária a estatística para reduzir esses erros. Mas você provavelmente está se perguntando como é que realmente faz essas coisas, né? A gente vai descobrir agora, não se preocupa. É possível que alguns de vocês ainda se lembrem do Enem, e algo que você aprendeu para melhor estimar um valor de uma sequência de dados, todos relacionados entre si, claro. Beleza. Esses que se lembram não vão ter surpresa nessa parte do vídeo. Entretanto, eu vou assumir que vocês não sabem disso. Enfim, temos aqui os dados do começo do vídeo. Esses dados foram obtidos por Joãozinho, nas suas idas de segunda a sexta, para a UF. Os dados obtidos por ele foram esses daqui. Os dados foram obtidos das idas, então foram todos obtidos na mesma condição, na mesma rota de ônibus. Então a gente pode assumir que a distância percorrida foi a mesma. Ok, se a distância é igual, por que o tempo muda tanto a cada dia? Bem, a gente pode atribuir isso para trânsito, para obras na pista, atraso no transporte público. Bem, a gente pode atribuir isso ao trânsito, obras na pista ou alguma outra ocasião que pode ser qualquer uma. A questão é, o nosso objetivo realmente não é determinar o que aconteceu para atrasar. E sim, qual a melhor estimativa para o tempo que Joãozinho demora para chegar na UF, a partir desse conjunto aqui de dados? Bem, se você pensou na média,
Você está certo. Para fazer a média desse conjunto de dados, basta a gente somar todos eles, então a gente pegaria aqui 32 mais 47 mais 53, assim por diante, depois dividir pelo número de dados. Mas antes de a gente ver como ficou, eu vou mostrar formalmente como fica a fórmula da... Antes de a gente ver como que ficou os dados de Joãozinho, eu vou mostrar a fórmula da média. Como aqui disse, a gente já estabeleceu antes, a média é a soma de todos os dados, dividido pelo número de dados. Aqui é fácil de enxergar isso. A gente tem aqui um xm, que seria o x da média, é igual a 1 sobre n é o número de dados, vezes o somatório, que começa do 1, o i aqui é o índice, então ele começa do 1, e vai até n. E aqui embaixo a gente tem a forma extensa do somatório, x1, x2, x3 até xn. Beleza. Retornando aos dados de Joãozinho, a gente tem aqui o seu somatório. 32 mais 47 mais 53 mais 29 mais 41, tudo dividido por 5, dá 40,4. Então, o tempo médio daquela semana para o Joãozinho foi de 40,4 minutos, ou só 40 minutos. Tá, é fácil você aceitar a média como a melhor estimativa do conjunto de dados. Mas se eu quiser falar um pouquinho mais da diferença dos dados obtidos por Joãozinho, porque, por exemplo, 40,4 é o nosso valor médio. Entretanto, teve dia que ele demorou 29 minutos e teve dia que ele demorou 53 minutos. É uma diferença bem grande, você não acha? Como que eu posso falar o quão disperso estão esses dados? Bem, eu vou dar uma sugestão. Acho que a gente pode começar encontrando a distância da média de cada um dos nossos dados, né? Só que tem um detalhe. Se a média é o ponto de encontro entre todos os dados, simplesmente encontrar a distância da média seria inútil. Vamos tentar provar isso um pouquinho melhor. Vamos supor que você tenha dois dados, e eu estou simplificando isso só para facilitar a conta aqui, tá? Você vai ter dois dados aqui, 2 e 4. Beleza. A média de 2 e 4 vai ser o quê? 2 mais 4 dividido por 2. São dois dados, então eu divido por 2. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 4 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Então tá. Temos aqui a nossa média é 3. Agora, se eu for encontrar a distância da média desses números, o que vai acontecer? Bem, primeiro a gente vai ter o quê? 4 menos 3, isso aqui vai ser igual a 1. Essa é a nossa primeira distância da média. Já no segundo caso, a gente vai ter o quê? 2 menos 3 é igual a menos 1. Se eu somar esses dois carinhas aqui, eu vou obter 0. Então não adianta muito. A gente pode até ver o que aconteceu com o somatório de dados de Joãozinho. Bora olhar aqui? A gente tem aqui a nossa distância da média, 40,4 menos 32, 40,4 menos 57. Aqui eu fiz o contrário. A ordem de como você está fazendo isso aqui não importa muito, desde que seja consistente. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a média subtraído pelo valor. Eu tenho que manter essa ordem o resto do caminho. Então aqui do outro lado a gente vai ter 40,4 menos 57, né? E assim por diante. Tá. Ele só fala que a média é o melhor valor que representa o conjunto de dados. O que é bom a gente saber, né? É bom comprovar isso. Entretanto, não é bem isso que eu estou querendo. Então o que eu posso fazer? Eu vou aplicar um truque barato da matemática. A gente pode levar isso aqui tudo ao quadrado. Então, ao invés de você obter 40,4 menos 32, você vai obter 40,4 menos 32 elevado ao quadrado. Isso para todos os casos. E dessa forma, eu espero que eu obtenha algum dado relevante da média. Vamos ver se vai ser verdade. Aqui a gente tem a mesma tabela de antes, só que elevado ao quadrado. O nosso somatório disso aqui tudo foi 403,2. Mas e agora? O que eu faço? Bem, eu já dei um pouquinho na cara, né? Mas se eu estou dando para você o somatório, você provavelmente poderia fazer a média disso daqui, né? Você tem 5 dados, você tem a soma desses 5 dados, então você poderia fazer a média. Então vamos tentar calcular a média disso. O que a gente vai ter vai ser 403,2 dividido por 5. Só que tem um detalhe, né? Se você levar ao quadrado, em algum momento você tem que tirar esse quadrado, né? Então, vamos tirar esse quadrado dentro de uma raiz. Sempre se lembre, toda vez que você for fazer alguma manipulação assim, ela tem que retornar ao estado original de alguma forma depois. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu multipliquei por 2. Em algum momento no futuro, eu vou ter que dividir por 2 para manter a igualdade. Beleza? Então tá. Qual é o resultado? Bem, tá aqui a conta já feita, você pode verificar em sua casa depois. Mas o ponto no qual eu queria chegar é o seguinte. O que eu acabei de mostrar para você é o desvio padrão populacional. O desvio padrão populacional tem a seguinte fórmula, né? Vamos avaliar aqui. Sigma, que é a letra padrão para desvios padrões, para erro, né? E aqui a gente tem a raiz quadrada, né, que eu mencionei anteriormente, o somatório, que novamente vai até n, de deltazinho, e esse deltazinho aqui é aquela conta que a gente fez agora, no qual você pega o valor que você obteve, o xi, vamos supor assim, né?
e você subtrai ele pela média. Ou então você faz o contrário, tanto faz, você bota xm menos xi. Mas é isso que esse cara é. É só um símbolo pequeno para essa continha aqui. Enfim, você faz isso daqui até chegar no n, você vai fazendo somatório até chegar no n, e tudo isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Nunca esqueça disso, foi o que a gente fez anteriormente. E por fim, quando você terminar de fazer todo esse somatório, você vai dividir pelo número de dados. Mas, com isso dito, e eu escrevi aqui bem grande, a gente não vai utilizar o desvio padrão populacional. Vamos tentar entender o motivo. Vamos supor que, sei lá, Pedrinho foi e se pesou. Quando ele se pesou, ele obteve 50 quilos. Ok, 50 quilos. Vamos supor que o erro da balança, né, é de mais ou menos 0,1. Então, vamos supor que o desfecho dessa balança, quando não tem nada em cima dela, é de 0,0. Então, o nosso erro é realmente 0,1, beleza? Tá, é só um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos tentar calcular a média desse valor aqui. Ué, calcular a média de um dado só? Sim, você pode calcular a média de um dado só. Não importa muito. Então, vamos calcular a média disso daqui. A gente vai ter aqui 50 dividido por 1, que é igual a 50. Beleza. Agora vamos calcular o desvio padrão populacional desse carinha. A gente vai ter o quê? Raiz de 1 sobre 1 vezes... O somatório daqui, né, já que é só um dado, não vai ser um somatório, então vamos fazer aqui direto. O nosso valor experimental foi 50, então vou botar aqui 50. E a nossa média foi 50, então vou botar aqui 50 de novo. Fecha parênteses, deixa eu estender esse carinha aqui. Fechou? Não pode esquecer do quadrado, né, que se não der errado a conta. Então tá. Aqui a gente tem 1 sobre 1 vezes 50 menos 50. 50 menos 50, eu posso cortar aqui. Isso aqui vai para 0. Então o que você vai ter de verdade vai ser 1 vezes 0. Então o que você vai ter no final de tudo isso mesmo vai ser raiz de 0. E a raiz de 0 aqui, né, ela vai ser 0. Então, eba, temos 0. Só que tem um detalhe. O desvio padrão, e eu não expliquei isso muito bem, ele meio que atua como se fosse o erro. Não é bem o erro de verdade, tem um certo... Tem algo além disso, mas o ponto é, ele não deveria dar 0, não no cenário experimental. Porque o que isso aqui está mostrando pra gente é o seguinte, que na verdade, a gente não tem essa incerteza aqui de 0,1. A gente tem 0. Esse aqui, os 50 quilos, é o valor absoluto do Pedrinho. É o peso dele e ponto. É exatamente 50 quilos. O que é errado. A gente não consegue ter certeza absoluta num cenário experimental. Você não consegue saber qual que é o valor exato de alguma coisa medida experimentalmente. E, enfim. Eu suponho que vocês talvez tenham um pouco de curiosidade, então, se eu não posso usar o desvio padrão populacional, para que ele serve? Ele serve para quando você tem um limite superior. Vamos supor assim. O IBGE, ele sabe exatamente quantas pessoas tem na população. Então, se eles quiserem medir alguma coisa, eles conseguem utilizar o desvio padrão populacional. E é por isso que tem o nome populacional. Já indica um pouquinho. Ele é essencialmente para isso. Você não vê muito o uso dele fora dessa situação. Ok, mas se eu não posso usar esse cara, então o que eu vou utilizar? Bem, esse é o carinha que a gente vai estar utilizando. Seu nome, desvio padrão amostral. A única diferença desse cara para o outro cara é que aqui embaixo a gente tem n-1 e lá a gente tem só n. E é isso. Esse daqui vale a pena você anotar. Eu vou até marcar ele aqui. Mas, Matheus, por que tem esse n-1? Então, é um pouquinho complicado explicar o porquê e meio que foge do objetivo da disciplina. No futuro, quando você for fazer estatística, você vai ver o motivo exato. Com isso dito, a gente pode obter algumas informações bem interessantes do desvio padrão. O desvio padrão está aqui para quantificar o quão dispersos estão nossos dados. Ou seja, se você tem um desvio padrão bem pequenininho, é porque seus dados estão bem próximos. É porque seus dados estão distantes. Eu vou retornar aqui para cima, pronto. Aqui a gente tem o resultado do desvio padrão populacional dos dados de Joãozinho. É o desvio padrão errado, mas logo de cara... Mas eu já adianto para vocês que o desvio padrão amostral sempre será maior do que o desvio padrão populacional. E esse cara aqui, ele já é um valor bem grande. E faz sentido. Se a gente retornar aqui para cima... Pronto. Aqui a gente está vendo que os dados de Joãozinho são bem dispersos. A gente tem aqui um 29, depois um 53, um 47... São muito longe um do outro. Então é esperado que os valores fossem bem dispersos e dessem um desvio padrão grande. Vamos botar lá para baixo. Beleza. A gente obteve o desvio padrão, né? Esse aqui é uma cara bem importante, mas ainda falta um. Sem provar nada, eu vou mostrar para vocês o desvio padrão da média. O desvio padrão da média é esse carinha aqui, onde esse sigma aqui, eu vou fazer uma setinha, é esse cara aqui. E esse carinha aqui de baixo é o n. Esse n é o mesmo n daqui, ele é o número de dados que você vai ter.
E esse cara aqui, como o nome sugere, ele é o valor que você vai estar usando na média. Ué, mas por que tem dois valores? Bem, a explicação mais superficial possível é o seguinte. O desvio padrão já tem a função dele estabelecida. Ele está aqui para dizer o quão disperso estão os seus dados, né? Então, está aqui para dar um erro à sua média, para dar uma incerteza à sua média. Então, cada um deles tem uma função definida. E por isso que o desvio padrão amostral não pode ser o desvio padrão da média, né? Ele tem que ter esse... Ele tem que estar dividido aqui pela raiz de n para ganhar uma função nova. Uma outra explicação um pouquinho mais detalhada é a seguinte. A gente pode medir a mesma coisa várias vezes. E quanto mais você estiver medindo, menor será a influência dos valores discrepantes. Vamos supor que você começou a medir, aí deu, por exemplo, vários valores deram 10, aí deu 10 de novo, aí deu 10 de novo. Aí, eventualmente, deu alguns 12, um 9, sei lá, um 8 e assim por diante. Mas quanto mais vezes você medir, e quanto mais vezes você obter o 10, menor será a influência desses carinhas aqui no todo. Eu vou supor que talvez tenha ficado um pouco abstrato, e realmente é difícil mostrar isso de forma geral, mas a ideia para esse N estar aqui é por causa disso. A prova formal do porquê que ele está aqui, e novamente, né, foge do objetivo da disciplina. Beleza. Então vamos recapitular tudo que eu falei agora. A média serve para encontrar o valor que melhor representa o conjunto de dados, verificado, né? É justamente isso. O desvio padrão serve para quantificar a dispersão dos dados, e o desvio padrão da média serve para dar um grau de confiança para a média, ou seja, ele é o erro da média. Ah, e um detalhe bem importante, ele sempre será menor que o desvio padrão. Beleza? Indo para o próximo assunto, a gente vai ver alguns tipos de incerteza. Beleza. Mesmo com o conhecimento básico de estatística, podemos aprender e afirmar algumas coisas úteis sobre os diferentes conjuntos de dados. Sem mais delongas, vamos dar uma lida. O irmão de Joãozinho, Caleb, comprou um jogo de dados e fez 4 jogos diferentes. Será que é possível aprender algo com isso? Enfim, essa figura que eu vou mostrar para vocês agora é provavelmente uma das figuras mais importantes dessa aula. Vamos lá. A figura 3, né? Aqui a gente tem 4 jogos diferentes. Tem o caso 1, caso 2, caso 3 e o caso 4. Vamos explicar o que está acontecendo em cada um deles. Vamos começar aqui no caso 3, né? No caso 3, a gente tem o quê? Ele jogou os dados de forma bem distante uma da outra, né? A gente consegue ver um dado num canto, outro dado no outro. Tem um só dado no centro, sozinho, tadinho. Os outros separados. Enfim, tá uma bagunça. Mas, você concorda comigo que, se a gente for tentar considerar alguma coisa, né? Que tá mais ou menos no meio. Tá mais ou menos aqui. Se a gente fosse tentar fazer uma média, né? Beleza. Aqui no caso 4, a gente tem uma situação um pouco semelhante. Tem vários dados separados um do outro. Tem um até fora do alvo, mas tudo bem, né? Acontece. Pelo menos ele acertou uma vez no meio, né? Tá. Se a gente fosse tentar considerar que o centro desse monte de dados aqui de novo seria algo mais ou menos aqui. Pronto, mudei a cor, tá mais ou menos ali o centro. Tá. Vamos aqui no caso 2. Aqui a gente tem todos os dados que ele jogou e todos os dados estão bem próximos um do outro, certo? Eles estão bem próximos um do outro, sim, de fato. Se você for levar todos esses dados em conta, o meio seria mais ou menos aqui, né? Seria bem no meio dessa figura. Beleza. Ainda tá bem fora do centro, mas tudo bem, né? E a gente tem aqui no caso 1 o jogo perfeito, na minha opinião. Tá tudo no centro, tá tudo juntinho, tudo perfeitinho, e a média disso daqui seria provavelmente bem no meio mesmo. Eu vou marcar aqui independentemente. Ok, eu fiz uma ótima descrição audiovisual da situação. Mas o que a gente pode aprender dessa figura? Bem, a gente pode aprender sobre os erros aleatórios e os erros sistemáticos. Vamos ver o que eles são. Os erros aleatórios são erros, e como o nome sugere, né, de forma aleatória. Eu sei, é inacreditável, né? Mas a verdade é que os erros aleatórios normalmente são causados por fatores incontroláveis por nós. De forma geral, você pode utilizar o desvio padrão para, e eu digo de forma um pouco vaga isso, né, medir a sua quantidade de erros aleatórios. No seu dia a dia, você vê erros aleatórios como falta de precisão. Voltando ao exemplo da figura, no caso 3 e no caso 4, a gente tem erros aleatórios bem grandes, já que os dados estão bem dispersos um do outro, então a gente tem um desvio padrão bem grande. Beleza? Já os erros sistemáticos precisam ser associados à falta de exatidão. E esse é um pouco mais difícil. Até porque aqui está separado em 2, calma aí. Pronto, bem melhor. Acho que a parte mais relevante dos erros sistemáticos é o seguinte, que você provavelmente consegue resolver. Como assim? Ok, eu sei que ainda está um pouco vago, né, essa ideia de, você consegue resolver, é falta de exatidão. Vamos retornar para a figura. Você pode notar uma falta de exatidão no caso 2, esse daqui, e no caso 4. Mas como assim? Bem, tanto no caso 2 quanto no caso 4, a média dos dados jogados por Caleb está bem distante do centro, do alvo, né? O que a gente pode concluir então? Que aqui, que era o nosso valor exato, nesses dois casos, né?
e tá fora. Em português do nosso dia a dia, o que a gente pode dizer é o seguinte: os dados jogados foram pouco exatos. Nenhum deles aterrissou no meio. Beleza? Vamos voltar pra cá. Agora eu acho que deu pra entender o porquê que a gente consegue resolver. Se Caleb jogasse um pouco melhor, tivesse mais paciência, ele poderia ter citado o centro, que era o esperado, que é o certo. Algo um pouco mais sutil do erro sistemático é o seguinte: você tem que ter uma comparação. Então você tem que ter uma referência do que está certo. É claro que no contexto de física experimental 1, você sempre vai ter um valor de referência que é certo. Não tem que se preocupar em procurar, mas vamos supor que você estivesse medindo uma porta. Você não sabe qual que é a altura exata da porta. Então você não conseguiria medir o erro sistemático da sua medida. É claro, isso foi um exemplo muito vago, mas ocasiões assim podem aparecer para você no futuro, onde você não vai conseguir ter um erro sistemático. Enfim, sempre que você notar que seus dados apresentam erros sistemáticos, tente melhorar um pouquinho. Tenta fazer de novo isso aqui com um pouco mais de calma. Novamente, vou recapitular tudo que eu falei agora. Caso você tenha um erro aleatório, você pode verificar pelo seu desvio padrão. E, se o seu desvio padrão for alto, você já sabe que você tem uma falta de precisão. Beleza? Aqui no erro sistemático é quase a mesma história. Se você tiver um erro sistemático, é porque você teve algum problema na tomada de dados que reduziu a sua qualidade. E isso implica no final é que você tem uma falta de acurácia. Beleza, acho que deu pra entender um pouquinho, né? Estamos quase acabando. Essa aqui é justamente a sessão que sobrou, né? É a última parte do vídeo, então estamos quase acabando, não se preocupa. Primeiramente, a gente vai expressar o resultado final de Joãozinho. A gente finalmente vai poder responder para ele qual que é o tempo que ele demora, em média. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer desse conjunto de todos os dados aqui é calcular a média. Felizmente, alguém já foi e calculou. A gente sabe que a média dele vai ser de 40,4. Mas e o desvio padrão? E o desvio padrão da média? Se você ainda se lembra, a gente precisa do desvio padrão para calcular o desvio padrão da média. E o desvio padrão da média é importante para a gente obter a incerteza da média. Então vamos lá. No caso, eu já fiz, né? Mas eu não estou afim de calcular o desvio padrão por ser uma etapa muito demorada. Vocês podem verificar fazendo as contas em casa. Eu espero conseguir anexar um documento que mostre como fazer esses cálculos à mão. Enfim. E aqui embaixo a gente tem o desvio padrão da média, que foi esse carinha aqui. Note como o que foi dito anteriormente de fato se concretizou. O desvio padrão da média. O desvio padrão da média de fato é menor do que o desvio padrão. Ok, e agora? Bem, como que a gente pode expressar esse resultado final? Se você tem um dado estatístico, né, como esse, o que você vai fazer é o seguinte: você vai ter aqui o x médio mais ou menos a incerteza de x médio. Pronto. Essa é a forma que a gente vai expressar. Então agora basta você botar aqui 40,4 mais ou menos 4,49? Não. Você tem que ter o mesmo número de casos após a vírgula para os dois casos. E uma opinião minha particular, né? Se a gente for falar para alguma pessoa quanto tempo que ela demora em média em um trajeto, eu acho que não faz sentido você falar 40,4 minutos. Não é uma medida que faz tanto sentido assim. Então, tudo que tiver depois da vírgula, eu vou arredondar. Só para facilitar para Joãozinho, né? Porque senão ele vai ficar confuso também, né? Vamos lá. O que a gente vai ter então aqui primeiro vai ser 40 mais ou menos 4. E é isso, terminamos. A gente pode afirmar para Joãozinho que, em média, para chegar na UF, ele vai demorar 40 mais ou menos 4 minutos. Ok, mas vamos momentaneamente, vamos supor que em vez de ser minutos é uma outra unidade, vamos, sei lá, centímetros. Vamos supor que o resultado obtido foi 40,4 centímetros. Sendo em centímetros, a gente pode utilizar valores depois da vírgula sem qualquer problema. Então vamos ver como é que fica esse mesmo resultado com duas casas depois da vírgula. E aqui está ele, 40,40 mais ou menos 4,49. Vale ressaltar, eu escrevi aqui embaixo, que para manter o mesmo número de casas de ambos os lados, eu precisei adicionar um zero depois do 4. Num cenário de aula experimental, né, você nunca vai ter que fazer isso, eu já adianto. Beleza. Mas por que eu disse duas casas depois da vírgula? Bem, duas casas depois da vírgula é uma convenção. E eu já adianto e eu escrevi aqui. Convenção não é uma regra. Você não está obrigado a manter duas casas depois da vírgula. Tanto que foi, né? Ali anteriormente eu tirei as casas depois da vírgula. Você pode fazer isso também. É só que duas casas depois da vírgula é um valor comum. É o bom senso, né? Vamos colocar assim, né? Se você está em dúvida de quantas casas depois da vírgula você vai manter, duas casas depois da vírgula não é uma má ideia. Existem outros casos no qual você vai precisar de mais casas depois da vírgula. Por exemplo, se você medir algo com o sensor da UF, os sensores eles têm 3 casas depois da vírgula de precisão. Então seria interessante você manter essas 3 casas depois da vírgula todas as contas. Beleza, eu inventei aqui dois valores. O valor médio e a incerteza desse valor médio.
Vamos tentar representar eles com 3 casas depois da vírgula, que tal? Vou começar aqui. 1, 2, aqui vai permanecer 1. Mais ou menos 0,14. O 7 sobe, então tá. Aqui vai ficar 7. Beleza. E esse seria nosso valor. 1,121 mais ou menos 0,147. Se a gente fosse usar só 2 casas, seria 1,12 mais ou menos 0,15 e assim por diante. Enfim, eu espero que dando para entender um pouquinho. Na dúvida, use 2 casas. Essa é a dica que eu posso passar. Para terminar com uma chave de ouro, eu vou mostrar para vocês provavelmente uma das coisas mais importantes do curso. A gente está vendo aqui nessa figura a distribuição de Gauss. Ela tem algo muito importante para os erros experimentais. Só que é meio difícil explicar bem o porquê. É algo que, novamente, eu sei que está ficando repetitivo, foge do objetivo da disciplina. Então vamos pular direto para o que você pode obter disso daqui. E talvez seja óbvio com o título dessa seção, 68, 95, 99,7. O que é isso? Bem, a gente tem aqui uma figura retirada da Wikipédia que traz exatamente o que eu estou falando. E talvez seja um pouco difícil de enxergar, mas o que está acontecendo aqui é exatamente a distribuição de Gauss. Estou desenhando aqui por cima só para mostrar. A gente tem aqui essa curvinha, que é exatamente a que teve ali. Beleza. Mas o que isso aqui é? Bem, esse carinha aqui do meio, estou marcando aqui, esse carinha aqui do meio, que eu espero que tenha dado para enxergar, ele é o seu valor. Vamos supor que seu valor seja, sei lá, 2,5. E aqui a gente está vendo aqui, né, o Mi, né? Eu vou até botar aqui. Eu escrevi aqui Mi como ele sugeriu. Enfim, você está vendo que, de acordo com o que a gente vai andando para a direita ou para a esquerda, tanto faz, a gente está somando ou subtraindo sigma. E esse sigma é o sigma que você conhece, é o erro, é o desvio padrão, é a incerteza do seu resultado, né? Então, de acordo com que eu vou andando, nesse caso descendo essa quedinha aqui, eu vou andando mais e mais erros. E a representação visual, por assim dizer, né? A área de cada um desses carinhas aqui vai aumentando. Então, por exemplo, se a gente for 3 sigma para a direita ou para a esquerda, a gente vai obter um intervalo de 99,7. A gente vai obter quase 100%. Como ele está sugerindo aqui arredondar, né? Se a gente andar só 2 sigma, que seria só essa área aqui que eu estou marcando, você vai andar só 95%. Você vai ter só 95% da área total. Se for o típico, né, o mais ou menos sigma, que a gente normalmente faz, a gente vai ter só 68%. Beleza, interessante, né? Mas e daí? O que se realmente obtém disso daqui? Bem, eu vou pular para a próxima figura, que está mais bonita. Esse 95% em específico, ou 95,4%, né, como ele está sugerindo, ele é um cado importante. A gente usa muito ele na disciplina para facilitar a nossa vida, já que geralmente para você obter algo nesse intervalo de 68%, esse intervalo de só um sigma, né, só de um erro, é difícil. Como assim obter valores no intervalo? Não é o que você está falando. Vamos mostrar aqui. Se eu quiser avaliar um intervalo de confiança de 95% dos dados de Joãozinho, como que eu faria? Bem, se eu falei anteriormente que 95% é 2 sigma, e eu estou falando do intervalo de confiança, então o que eu estou sugerindo é, eu vou pegar 40,4 menos 4,49 vezes 2. Depois eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou somar. Então, eu vou repetir aqui só para vocês verem. Então, se eu for montar um intervalo disso, né, o que a gente faria seria o seguinte. Um intervalo fechado, obviamente, de 31,42 até 49,38. Ok. Então, eu obtive aqui o nosso intervalo de confiança de 31,42 até 49,38. Esse é o intervalo de 95, né? Fez sentido? Ok, mas para que eu faria isso? Bem, vamos pular a página. Aqui. Se eu tivesse um valor teórico no meu conjunto de dados, aqui eu dei um exemplo, né? Supondo um valor experimental de 1,241 mais ou menos 0,128, o valor teórico 1, é literalmente só 1, está dentro desse intervalo de confiança de 95%? Bem, aqui a gente calcula o intervalo. 1,241 menos 2 vezes 128, repito o processo, agora eu somo, e eu obteve o intervalo aqui, 0,985, 1,497. O número 1, e isso já está um pouco óbvio, ele claramente está dentro desse intervalo, já que o 1 ele é maior do que esse valor aqui e menor do que esse valor aqui. Então sim, certa resposta, o 1 está dentro do intervalo. E são para ocasiões como essa que você vai utilizar, para avaliar se algum valor está dentro do intervalo. Você pode ter notado que, se você tivesse usado um intervalo de confiança normal, né, de 68%, não daria certo, estaria fora do intervalo. O 95% é para facilitar um pouco a nossa vida.
E é isso. Esse foi o fim do vídeo. Vocês podem acessar as figuras que eu não fiz aqui. Por favor, leiam a apostila, o capítulo 2, para ser mais exato, né? Que foi o que eu me baseei para fazer esse vídeo. O vídeo pode dar a vocês alguma coisa ou outra, mas você tem que botar a mão na massa para aprender. Bons estudos a todos. Encontro vocês logo logo no próximo vídeo.